dia a todas, que alegria sempre estar com vocês, é uma emoção, realmente, eu estou aqui em Campos do Jordão, um frio danado, mas estou com calor porque o meu coração está explodindo de alegria, que alegria estar aqui com vocês. Como disse a Cláudia, é, a gente escolheu começar esse semestre falando de Nossa Senhora, parece que agosto é um mês muito dedicado a ela, e nada como pedir a ela a intercessão ao longo desse segundo semestre. Primeiro nos pegou na pandemia, agora estamos nela. Então vamos agora devagarinho entendendo o que está nos acontecendo e pedindo para ela interceder por nós. E quem vai estar falando hoje conosco é a Jaqueline Ângelo. A Jaqueline, só de falar com ela, eu já calmo meu coração. Essa é uma coisa impressionante. Não é para menos que ela tem no nome dela o nome Maria, né? Como ela se apresenta, eu sou Jaqueline Maria. Ela já tem essa bênção no nome dela. A Jaqueline é casada há 32 anos, é mãe de 2 filhos, ela é psicóloga e ela faz uma seta há 12 anos já aderida ao movimento, e tem uma série de apostolados que ela faz, e um que é especial por conta do dia de hoje, que é esse apostolado da consagração à Nossa Senhora. Então, quando a gente pensou nela, nada melhor, nada. Ela é uma pessoa que conhece profundamente Nossa Senhora e se dedica a esse apostolado. Então, passo a minha palavra a ela, que Nossa Senhora abençoe suas palavras, toque o coração de todas nós, e desejar, Jaqueline, nosso muito obrigada pelo sim ao Sonhando em Família. Bom dia a todas. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, comemorar junto a vocês esses 9 anos de vida, né? Tá encantando meu coração. Saibam que foi com muita alegria, mas também com muita responsabilidade que eu aceitei esse convite, porque uma coisa é amar a Maria, outra coisa é falar de Maria, né? Então é uma responsabilidade muito grande. E ouvindo o que vocês falaram agora, né? Eu fiquei aqui pensando, né? Porque o tema central é sobre o mistério do chamado de Maria e o sim dela, né? O chamado que foi seguido por um sim. E de uma certa forma vocês também vivem isso, porque todas foram chamadas a servir, chamadas, e todas disseram sim. Então, quando a gente fala do chamado de Maria, o mistério desse chamado, a gente pode também se colocar. Todo chamado que nós recebemos e o nosso sim, nós estamos, de uma certa forma, imitando a mãe, né? Que nos ensina a dizer sim. Então, eu vou falar primeiro um pouco de Maria e depois a gente vai fazer um passeio com ela. E eu vou sempre trilhar com uma frase que é: Maria, silenciosa como a paz, atenta como um vigia e aberta como uma mãe. Silenciosa como a paz. No silêncio de Maria, a acolhida, a confiança, a esperança. Há sempre um sim à vontade de Deus, à soberania de Deus. Maria silencia para escutar a voz de Deus. Quando ela não compreende, silencia para meditar. E espera silenciosamente que Ele lhe explique, lhe ensine o que é preciso que ela aprenda. E quando Deus silencia, porque Deus silencia para ela também, ela mantém o silêncio e a paz. Maria não tem pressa. Maria reconhece e aceita a soberania de Deus. Ela utiliza a liberdade que Deus lhe deu para lhe dar seu sim. Quantas vezes Ele lhe pedir algo? Maria toda sim a Deus. E eu penso que esse é o primeiro grande modelo de Maria para nós. É o silêncio
que acredita, o silêncio que aceita, o silêncio que obedece, o silêncio que é paz. Maria pode nos parecer tão distante em sua perfeição, né? Tão distante da nossa natureza humana, que nós podemos ser tentados a pensar, a esquecer que ela é criatura, que ela é criatura como nós. Ela foi criada também como nós. Ela recebeu, sim, graças especiais, mas a essas graças não incluiu o conhecimento de tudo. Ela não conhecia tudo. Deus concedeu-lhe um lugar único na história da salvação, mas ela viveu tudo isso em sua humanidade, humana como nós. Isso é muito importante que a gente não esqueça, porque às vezes a gente tende a pensar que para ela tudo foi fácil, e não foi. Maria percorreu na fé os mesmos caminhos que nós. Também ela precisou buscar entre sombras o verdadeiro rosto de seu filho, o verdadeiro rosto de Jesus. Isso não a faz menor nem menos especial. Não, isso a dignifica ainda mais e torna o seu sim ainda mais perfeito. Seu sim não foi fruto de um conhecimento privilegiado das coisas. Seu sim foi dado diante do desconhecido, do incompreensível. E seu sim foi livre e incontestável. Seu sim era só fé, esperança e amor. Ela acreditou sem ver, simplesmente acreditou. E seu sim poderia ser o nosso. Nós também poderíamos dar sim sem compreender tantas coisas que nos acontecem. O seu sim poderia ser o nosso sim, acreditando que tudo é graça. Crer é um eterno caminhar por ruas escuras e quase sempre vazias, porque o Pai está sempre no meio de sombras espessas. A fé é isto, precisamente isto. Perguntar, subir, chorar, duvidar, esperar, cair e levantar-se. E sempre caminhar, como seres errantes que não sabem onde dormirão hoje e o que comerão amanhã. Isso é fé. Isso é crer. E também nós podemos crer, porque sabemos que entre as sombras, que muitas vezes não vemos, está alguém que nos ama, que sabe escolher para nós o que é melhor, mas que não quer escolher por nós. Nos fez livres para responder ao que Ele nos oferece, ou ao que Ele permite que aconteça a nós. E nem sempre o que Ele permite nos agrada. A nós cabe, como um dia coube a Maria, crer e dizer sim a Ele, a Deus. E agora, depois dessa apresentação, né, de Maria, né, claro que tem muito mais coisa para falar, mas vamos começar a passear, tá? Nós vamos percorrer com Maria, tá? O mistério do seu chamado e o sim ao chamado. E para isso nós vamos nos embrenhar nas palavras de São Lucas, nos primeiros capítulos do seu evangelho. Nós vamos como que meditar os mistérios gozosos. Gozo é alegria. Então são os mistérios da alegria. Por quê? Por que alegria? A alegria do anúncio
da vinda do Salvador. Então, os mistérios gozosos, que são os primeiros mistérios do Rosário, são os mistérios do anúncio, do sim, né? Então, por isso são chamados mistérios gozosos. Então, nós vamos percorrer esse caminho, tá? Então, primeiro, a Anunciação. A Anunciação. Eu achei essa figura muito bonita, né? Nossa Senhora ali, nós não sabemos onde ela está e o anjo lhe aparece. Na Anunciação, o chamado e o sim ao próprio mistério. Então, o mistério do chamado e o chamado é ao próprio mistério. Crer é confiar. Crer é permitir. Crer, principalmente, é aderir, entregar-se. Crer é amar. E assim foi o primeiro sim que conhecemos de Maria. Naquele decisivo momento para a história da humanidade, para a nossa história. Quando ouviu do anjo que seria a mãe do Salvador, ela nos fez conhecer sua inteira entrega à vontade de Deus, dando o seu sim. Vamos tentar entrar naquela cena. Vamos visitar realmente aquela cena com os olhos de quem estava ali. Vamos nos imaginar estando na cena. Primeiro vamos pensar em Nazaré, no lugar, Nazaré. Teria sido Nazaré um lugar conhecido por todos? Não. Nazaré era uma pequena aldeia, insignificante no país, ao norte da Palestina setentrional. Tinha uma fonte no centro do povoado e era rodeado por um campo relativamente fértil. Nada de significativo que chamasse atenção. E lá vivia Maria com seus pais, Joaquim e Ana. Pelos cálculos de alguns historiadores, Maria não teria mais do que 13 anos de idade. Imagina, uma menina de 13 anos. Mas naquele tempo, uma menina de 13 anos já era considerada pronta para casar. Aliás, a partir dos 12 anos. Ainda assim, a gente não pode deixar de considerar que Maria era muito jovem. No entanto, já ali a gente começa a conhecer pelas reações dela uma plenitude interior e uma estabilidade emocional desproporcionais à sua idade. Certamente, isso também era graça. E, de novo, tudo é graça. Só que nós temos que lembrar, quando a gente fala que tudo é graça, nós temos que lembrar que a nós cabe responder à graça. Tudo é graça, mas a nós cabe responder à graça. Para conseguir ver uma das cenas mais belas narradas nas Escrituras, é necessário que nos coloquemos em estado contemplativo, olhando, fechando os olhos. Assim é a contemplação, a meditação. Quase parar de respirar para adentrar, com infinita reverência, a interioridade de Maria, a cena da Anunciação. O anjo entrou onde ela estava. Onde estava Maria? Em sua casa, no campo, nas montanhas, na fonte. Muito se diz, mas nada é certeza absoluta. O que sabemos com absoluta certeza é que a vida normal dessa mocinha do campo foi interrompida.
de forma surpreendente por uma visita extraordinária, a visita de um anjo enviado por Deus. O encontro entre ela e o anjo foi tão breve, mas tão rico em detalhes. Já na saudação do anjo, nós podemos perceber algo de especial. O tratamento de Deus para com ela sempre foi especial. Ela já foi concebida sem pecado, então sempre foi especial. E os anjos sabiam disso. E também a trataram de forma especial desde o início. A saudação do anjo a ela já demonstra isso. Ele não a chama pelo nome. E daí a gente volta à aparição do anjo a Zacarias, que quando Zacarias, é claro, se assustou, o anjo fala, não temas, Zacarias. O anjo chama pelo nome, Zacarias. Quando ele fala com Maria, ele a chama cheia de graça. Cheia de graça. Qual palavra será que a gente usaria hoje, né? Cheia de graça, graça. E me veio assim, encantadora. Encantadora. Ela é cheia de encantos. Deus a criou encantadora. Para Deus, ela é encantadora. E o anjo continua. O Senhor é contigo. Maria certamente se espantou. Ficou confusa com essas palavras. Ela não compreendeu. E nos mostrou, pela primeira vez, o seu silêncio. O silêncio que medita, o silêncio que não é estéril, um silêncio fecundo. Esse é o silêncio de Maria. O Senhor é contigo. Essa é uma expressão bíblica que indica uma assistência extraordinária da parte de Deus. Sim, Deus a assistiu como a nenhuma outra criatura. Deus a preservou do pecado original e fez dela um jardim. Um jardim amorosamente cultivado e irrigado com dons e graças grandiosas. Mas, de novo, eu insisto, não podemos correr o risco de pensar que por isso ela tenha deixado de ser humana, de ser criatura como nós. Ela foi tratada de forma especial. Sim, o seu destino também era muito especial. Mas, como nós não entendia o que estava acontecendo, sentiu-se confusa, não tinha as respostas, nada. Tudo era desconhecido. E Deus via seu pobre coração perturbado. E o anjo, claro, correu a socorrê-la. E lhe disse, não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Pronto. Agora, finalmente, ele a chama pelo nome. E ela não teria mais dúvidas de que o anjo estava ali para ela. E, finalmente, o anjo lhe faz o anúncio que transformaria a sua vida por completo. E a nossa também. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Naquela época, esse era o sonho de toda mulher de Israel. Porque sabia-se que o Salvador era esperado. Então, a gente pode até pensar, fazer uma analogia, né, com a história da Cinderela, né, que todas as mocinhas queriam calçar o sapatinho de cristal, né?
Só que o sapatinho só ia caber em um pezinho. Então era assim, as mulheres ficavam esperando. Mas aí eu imagino que Nossa Senhora, Maria, eu imagino que ela nem fizesse parte desse grupo. Tamanha sua humildade. Maria, ela não se sentia especial. E ela era muito humilde. E foi inclusive a primeira frase que ela fala no canto mais maravilhoso que existe, que é o Magníficat, que ela fala para Isabel quando a encontra, ela fala: a minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. E, no entanto, né, como diz uma música que conhecemos, ela entre todas foi escolhida. Já havia sido escolhida por Deus, mesmo antes de nascer. Seria ela a mãe do Salvador. E eu imagino que Maria tem, em sua humildade absoluta, se admirado com aquela revelação. Penso que, ao contrário de todas as moças de seu tempo, ela nem pensava nessa possibilidade. Estava cheia de admiração, de espanto. No entanto, não houve um instante de dúvida. Só confiança em seu Senhor. Ela sabia que o anjo estava ali em nome do seu Deus. Ela não duvida, ela pergunta: como se fará? Só isso. E quando o anjo lhe diz que seria por meio do Espírito Santo, eu imagino de novo que ela tomou alguns instantes, não para pensar se deveria aceitar. Seu sim à vontade de Deus era inquestionável, era pleno e absoluto. Mas Maria não tinha pressa quando se tratava de meditar. Eu imagino que ela tomou alguns segundos ou minutos para deixar calar aquelas palavras em sua alma. Nesses instantes, o céu ficou em suspenso. Deus devia estar sorrindo. Ele a escolhera e a tinha enchido de carinhos, de graças, de dons. Ele sabia a quem ele dera o dom de ser a mãe de seu filho. Mas ainda assim, ele não lhe retirara a liberdade. Seu sim deveria ser livre. Então podemos imaginar uma das imagens mais belas, uma das cenas mais belas. Maria olhando para o céu, com um olhar mergulhada nos olhos de Deus. E ela disse uma das palavras mais preciosas e mais decisivas das Escrituras. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ali surgia uma nova aurora para nós. A nossa redenção começava ali. Durante todo o tempo ela esteve só. Não teve com quem se aconselhar. E daí a gente fica pensando como é que ela não se partiu emocionalmente sob aquele peso infinito. Como ela não chorou, não desmaiou, não gritou. Maria assumiu o mistério em total solidão, com infinita humildade, enorme maturidade e naturalidade. A história toda será insuficiente para agradecer e admirar tamanha grandeza. Maria tinha consciência de que sua decisão representava, do que a sua decisão representava. Sabia da vital importância daquele momento. Não tinha nada, nem ninguém
em quem se apoiar naquele momento. Ela não tinha ali do ladinho Santa Ana, nem São Joaquim. Estava só. Estava diante de um abismo profundo e desconhecido. Poderia ter parado, paralisada, mas não. Maria, jovem Maria, tinha motivos para não se deter. Sua fé era madura, seu amor a inundava. Então ela passa por cima de todas as estranhezas, todas as perguntas que poderia ainda fazer, e cheia de paz, humildade e doçura, ela salta, confia, permite e se entrega. Ela se disse serva, como que prenunciando o que seu filho mais tarde diria. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Também a sua docilidade em fazer a vontade de Deus antecipa a mesma docilidade expressa por Jesus ao longo de toda a sua vida pública até o momento crucial do Calvário. O Espírito Santo já construía entre mãe e filho uma perfeita e íntima harmonia no pensar e agir que proporcionará a Maria assumir de forma plena sua maternidade e acompanhar Jesus na sua missão de servo. E agora a gente vai para a visitação, que é o segundo chamado. E o segundo sim. O chamado e o sim a servir. Entre a resposta do anjo em como Maria haveria de conceber um filho e o seu sim, o anjo lhe contara sobre a gravidez já adiantada de sua prima Isabel, idosa e estéril. O anjo completara dizendo: para Deus, com efeito, nada é impossível. E daí eu fiquei pensando sobre essa frase, né? Para Deus, nada é impossível. E eu acho que essa frase não foi dita para Maria. É estranho pensar assim, né? Eu acho, ela sabia disso. Ela não precisava ouvir que para Deus nada é impossível. Ela sabia e confiava plenamente. Então eu penso que o anjo disse essa frase para que ela fosse escrita e pudesse ser lida por todas as gentes durante todos os tempos. Deus deve tê-lo feito dizer isso para nós, pois ele já sabia quantas vezes nós nos esqueceríamos disso, ou até duvidaríamos de que para ele nada, absolutamente nada é impossível. Deus já nos amava, já queria nos cuidar, já queria nos dizer que tudo ele poderia fazer por nós e para nós. Como em tudo que está contido nas Escrituras, nada está por acaso. E essa aparentemente simples informação acerca da gravidez de Isabel pode nos levar a muitas reflexões. Pode nos levar a conhecer mais a Maria e aprender mais com ela. Voltemos ao que foi dito pelo anjo. Isabel, já idosa, estava no 6º mês de gravidez. Lembremos que essa foi uma informação dada em meio a um anúncio que deixaria qualquer outro anúncio, qualquer outra notícia oculta no esquecimento. Tudo, completamente tudo, seria ofuscado pelo anúncio que havia sido dado naquela breve visita do anjo. Ela seria a mãe de Jesus. Esse foi o anúncio. Não seria mais lógico, humanamente mais lógico,
que ela não conseguisse ouvir mais nada, tão imersa em admiração e espanto que ela estava. Também não seria esperado que ela ficasse em casa para cuidar de si e da criança que ela carregava em seu seio. Afinal, ela carregava o Filho de Deus. Sim, talvez fosse até mais prudente. Mas Maria não seguia a lógica humana. Ela amava a Deus sobre todas as coisas. E sabia que amar a Deus sem amar o próximo não é amar a Deus. Se alguém diz ama a Deus e não ama o seu próximo, não ama o seu irmão, é um mentiroso. Maria foi visitar a Isabel porque amava o seu próximo. E Maria foi apressadamente porque amava muitíssimo a Deus. Maria silenciosa como a paz e atenta como um vigia, aberta como uma mãe. Além disso, seu amor incluía uma obediência completa e uma atenção absoluta a tudo que Deus lhe inspirava. E ali naquela visita, ela ouvira do anjo lhe falar sobre a gravidez adiantada de Isabel. Sim, o anjo só dera uma indicação. Não houve nenhuma palavra de ordem, nenhuma sugestão. Olha, será que você não poderia ir lá ajudar sua prima? Não. O anjo só expôs o fato. Essa informação poderia ter sido ignorada. Poderia. Quantas vezes a gente recebe tantas informações, né? E não presta atenção em tudo. E é interessante porque em tudo Deus nos fala. Então, acho que esse também é um aprendizado de nós prestarmos atenção aos detalhes. E nem sempre as coisas aparentemente mais importantes são as mais importantes naquele momento. Maria, em seu silêncio, que era toda intimidade com o Senhor, não precisava de palavras diretas. Seu coração lia nas entrelinhas. E ela aceita a sugestão como uma ordem. Maria era silenciosa como a paz, mas também atenta como um vigia. Sua prima precisava de ajuda e nesse momento, diferentemente do momento da anunciação, Maria não esperou. Apressou-se em ir socorrer quem dela precisava. A visita a Isabel também foi uma profecia inconsciente do mandamento que Jesus nos daria: amai-vos uns aos outros. São João Paulo II, quando Papa, em uma de suas catequeses sobre Maria, ele nos apresenta outra luz sobre esse momento. Atento às palavras usadas no texto, por isso que é importante a gente, ter minúcia com o texto das Escrituras. Ele toma algumas delas para nos mostrar ainda outro papel de Maria. Diz assim o Evangelho de São Lucas: naqueles dias Maria levantou-se e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. O levantar-se, o ir apressadamente, o ir pelas montanhas, tudo isso parece nos convidar a ver em Maria a primeira evangelista, a primeira apóstola. Ela leva em seu seio a verdadeira boa nova. Os apóstolos levavam a boa nova.
ela foi a primeira a levar a boa nova. E ela foi apressadamente, ela foi pelas montanhas. E o caminho que ela percorreu, que foi da Galileia até a Judeia, é exatamente o caminho missionário de Cristo. Com sua visita a Isabel, Maria nos permite vislumbrar a missão de Jesus e a missão dos apóstolos. E hoje foi falado, né? A Marinês, né? A Marinês falou de sermos apóstolos. Né? Somos apóstolos. A nossa vida é um apostolado. É sempre levar a boa nova com a nossa própria vida, que pode ser um evangelho. O mistério da visitação toma contornos de ensinamento. Naquele momento, Maria torna-se o modelo daqueles que na igreja se põem em caminho para levar a luz e a alegria de Cristo aos homens de todos os lugares e de todos os tempos. Talvez esse momento, o nosso apostolado, né, até seguindo esse tema do apostolado, seja dentro das nossas casas. Né? Vocês não estão podendo ir às casas. Nós estamos dentro das nossas casas. Então, que nós sejamos esses apóstolos, que nós sejamos Maria dentro das nossas casas. Também na alma, quando Maria chega à casa de Isabel, mais do que um encontro afetuoso e familiar, nos deparamos com um evento salvífico. Maria levava em seu ventre o Salvador, que concederia a João Batista o que lhe era necessário para a sua grande missão. Ali estava quem ia anunciar o Cristo, quem ia apresentar o Cristo. No momento da saudação, a graça santificante inundaria a alma daquele que seria o último dos profetas, aquele que se tornaria o precursor de Cristo. Maria é o apóstolo do precursor do seu filho. E também na alma de Isabel se faz penetrar o Espírito Santo, investida de uma alegria que não é uma alegria natural, uma alegria sobrenatural. Ela exclama: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Com essas palavras, que continuam aquelas palavras do anjo, Ave Maria, cheia de graça, né? Isabel participa na formação da oração mais preciosa para aqueles que amam Maria. Aquela oração que trazemos nos lábios a repetir e no coração a alegrar e consolar. Ave Maria. É a oração mais preciosa que às vezes a gente repete tão correndo, né? Mas se a gente falar mais devagarinho, o nosso terço vai demorar muito, mas vai ser muito mais precioso. Isabel, cheia do Espírito Santo, também compreende a honra dessa visita e se enche de admiração e gratidão. Olha só, Isabel vai poder descansar até que chegue a sua hora, pois a mãe do seu Senhor está ali para servi-la, para cuidar da sua casa. Isabel descansa, porque a mãe do seu Senhor veio para servi-la. E agora a gente vai passar para o nascimento de Jesus. E qual é esse chamado? O chamado e o sim à pobreza, ao despojamento de tudo.
Este é um mistério gozoso, mas de modo algum ele é cômodo e fácil. A viagem de mais de 100 quilômetros por caminhos montanhosos para ir de Nazaré até Belém era muito cansativa e muitas vezes perigosa. E faltavam poucos dias para Maria dar à luz. Belém era a cidade do rei Davi e que acolhia, ao que parece, todos os seus descendentes. Mas para Maria e José não houve lugar. Tudo que nos é contado nesse momento nos ajuda a compreender como tudo haveria de ser na história. Logo no início do Evangelho de João, que não é o de Lucas que a gente está acompanhando, se diz assim: os seus não o receberam. Em Belém já se anunciava isso, já se previam as tantas recusas que Jesus haveria de receber ao longo de sua vida na terra. E quando Lucas diz que não havia lugar para eles na hospedaria, ele inclui a Maria. Maria está incluída nessa rejeição. Ela já está intimamente associada ao destino de sofrimento de seu filho e a fazer parte de sua missão redentora. Nós tivemos um trido há pouco tempo e o tema era a missão corredentora, né? Maria corredentora. Maria e José abrigaram-se numa das grutas das colinas de Belém. A gruta apenas os resguardava do frio cortante daquela noite de inverno. O ar estava carregado de umidade das paredes de terra. O odor dos animais era sufocante, era mal cheiroso mesmo. Que a gente imagina, né? Tudo bonitinho, né? Do jeito que a gente enfeita. Impressionante era a escuridão, apenas rasgada pelo pálido reflexo da luz daquela lamparina que aparece nas mãos de José em alguns presépios. E de uma nesga do céu. Mas isso não foi um problema para eles. Estavam cansados e com frio, mas com o coração cheio de paz e alegria. E daí a gente pode dizer, naquele lugar esquecido por Deus, né, que a gente usa essa expressão, o próprio Deus nasceria. Maria vive a experiência pobre, quase indigna, de colocar o Filho do Altíssimo em uma manjedoura. A situação de dificuldade, de pobreza em que acontecem a viagem e o parto já nos antecipam como haveria de ser o reinado de Jesus, sem honras nem poderes. E mais tarde ele diria: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A gruta era certamente sem atrações, mas maravilhas e prodígios enchiam o firmamento ao redor. Os pastores que vigiavam com olhos sonolentos seus rebanhos despertaram, surpreendidos com a repentina aparição de um anjo resplandecente com a glória celestial. Na cidade de Davi, um Salvador num presépio. Foi um sinal do céu, no límpido firmamento. Cada estrela transformou-se num milhão de anjos, circulando como sóis e cantando melodiosamente para a criança na gruta. Deus despoja o príncipe para enriquecer os servos. Recusado pelos seus, Jesus é acolhido pelos pastores. Eles eram rudes e não tinham boa fama, mas Deus os escolheu para que fossem os primeiros a receber a boa nova do nascimento do Salvador. Para eles o anjo apareceu.
para eles, como para Maria, o anjo também disse: não temais. E os convida a se alegrarem. E eles acreditaram, se alegraram e foram até Belém para ver o que o Senhor lhes deu a conhecer. Os pastores eram simples de coração. Assim também nós devemos ser. Simples de coração. Jesus quer que o acolhamos no coração com alegria e simplicidade, como Maria o fez primeiro. E a Mãe de Deus, cheia de alegria, lhes apresentou o seu filho primogênito. E os pastores saem a anunciar o que ouviram de Maria a respeito de Jesus. Eles nos reforçam a ideia de que para conhecermos melhor a Jesus e nos tornarmos também anunciadores dele, precisamos da mãe. Pelas suas mãos amorosas, chegamos a conhecer melhor o filho. Maria, silenciosa como a paz, atenta como um vigia, aberta como uma mãe. Maria, aberta como uma mãe, está sempre ali para nos fazer chegar a Jesus. Enquanto os pastores passam do espanto à admiração e ao louvor a Deus, Lucas nos diz que Maria conservava todas essas coisas, ponderando-as no seu coração. Maria, silenciosa como a paz. Não se apresse em compreender o extraordinário, e a paz permanece na pureza da sua alma. E daí, eles voltam a Jerusalém. A apresentação no templo. De novo um chamado e de novo um sim. O chamado e o sim. Primeiro, a humilde obediência. Depois, ao prenúncio da dor. A cena da apresentação no templo também é cheia de detalhes e ensinamentos. Primeiro, a obediência fiel à vontade de Deus, de Maria e José, ao cumprir a lei judaica e ir ao templo em Jerusalém apresentar Jesus, o filho primogênito, rejeitando qualquer privilégio que eles bem sabiam que poderiam usufruir. Também aquela que por uma graça especial fora concebida sem pecado, cuja pureza era completa, submeteu-se a uma profunda humildade, ao costume de seu tempo do ritual de purificação a que todas as mulheres se submetiam após o parto. De novo a humildade. Seguindo a pobreza que os identificava, ofereceram em sacrifício somente 2 rolas ou pombinhas. Preciosos detalhes que nos ensinam as virtudes da humildade, da obediência e a riqueza da pobreza. E ali nessa cena nos aparecem 2 personagens. Os velhos Simeão e Ana. A Ana era como uma celebridade em Jerusalém. Todo mundo sabia da sua história. Todo mundo sabia como, sendo uma jovem viúva, ela tinha ido um dia fazer oração no templo e ali permanecera desde então, orando e jejuando. E ela já tinha 84 anos. Costumavam dizer que ela sempre tinha estado ali. Era mais do que uma celebridade, era uma tradição. Simeão não era uma coisa nem outra. Era apenas um velho que estava na porta do templo. Todos o tinham visto, mas ninguém lhe prestara atenção. Ana
a figura do templo. Simeão, o desconhecido. E a providência divina escolheu a ambos para serem profetas da infância do Salvador. Simeão nos convida a contemplar a ação misericordiosa de Deus, que realiza o seu misterioso projeto de amor, fazendo com que aqueles que nele creem sejam movidos por seu Espírito. E foi assim, movido pelo Espírito Santo, que Simeão foi até o templo, naquele dia. Encontrava-se lá à sombra de todos, com seus velhos olhos brilhando de expectativa. De idade tão avançada, ele já deveria ter partido, se juntado aos seus antepassados. A esperança, porém, prendia-o ainda a viver. Deus lhe havia prometido que veria Cristo. As multidões passavam ao seu lado. Então, ele vê Maria e José. Ele vê Maria carregando Jesus. Eram pessoas comuns e o menino igual a qualquer outro. Para os outros poderia ser assim, mas não para Simeão. O velho desconhecido como que sai da penumbra e fica à luz do sol. Seus olhos tinham visto seu Salvador. E Maria ela entrega nas mãos. Ela entrega Jesus a Simeão, que o toma nos braços e louva o Senhor. Essa cena deve ser linda. Os meus olhos viram a salvação que preparaste em favor de todos os povos. E naquela entrega de Maria a Simeão, um detalhe precioso, por vontade divina, é a mãe que dá Jesus aos homens. Depois do louvor, Simeão revela a Maria, quase como se fosse um segundo anúncio, o sacrifício redentor de Jesus. E sua visão da alma de Maria, trespassada pela espada, aponta para sua participação no destino doloroso de seu filho. Naquele momento, com Jesus em seu colo, indefeso como todo bebê, Maria prevê o trágico destino do filho. Ela nada fala. Ela silencia em seu coração. Mas já sabemos da sua obediência total à vontade de Deus. Maria está pronta a viver tudo aquilo que o amor divino projetava para a sua existência. Até a espada que trespassará a sua alma. No momento da anunciação, a aceitação de Maria na participação da missão salvífica de Cristo. Na profecia de Simeão, o conhecimento do sacrifício que havia de caracterizar essa missão. Na anunciação, o sim ao mistério do amor. Na profecia de Simeão, o sim ao mistério da dor. Depois do encontro com Simeão, Maria e José encontram a profetisa Ana. Ela louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Naquele momento tão especial, a fé, a sabedoria, a vida de jejum e oração pela espera do Messias, o comportamento dessa mulher idosa que servia a Deus noite e dia, pareceu a Maria e José, a Sagrada Família, como um sinal do Senhor, uma mensagem da fé iluminada e de serviço perseverante. A profetisa Ana representava isso, fé iluminada e serviço perseverante.
E finalmente, vamos para agora a gente pula, né, uma etapa da vida de Jesus, que não é contada, e chegamos aos 12 anos de Jesus. E vamos ao encontro do menino Jesus no templo. E aqui a gente encontra o chamado e o sim de uma nova missão para Maria. Maria e José costumavam ir todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. E naquele ano, Jesus, já com 12 anos, participa da peregrinação. Bem sabemos que Jesus amava Maria e José como só pode amar um filho de Deus, um filho que é Deus. E, no entanto, sem avisá-los, ele ficou em Jerusalém quando eles voltaram para Nazaré. Eu imagino que ele previa claramente a aflição que isso ia causar em seus pais. E isso causa um pouco estranheza, né? Ele sabia da angústia que causaria a seus pais e por que agiu assim? Maria tinha percorrido muitas vezes os caminhos misteriosos da divina providência. Um anjo a proclamara como a Virgem Mãe de Deus, um céu coberto de anjos cantara no nascimento de seu filho, uma nova estrela guiara os magos até ele, as doces e dolorosas profecias de Simeão. Mas naquele momento Maria era somente uma mãe que havia perdido seu menino. Não se deteve nem um instante esperando um anjo ou um profeta. Foi correndo procurar o seu menino. Ninguém jamais confiou tanto na providência divina. E ninguém procurou jamais Jesus como Maria procurou. E quando finalmente ela o encontra, vê Jesus ouvindo e fazendo perguntas aos doutores da lei, que estavam extasiados com a inteligência do seu filho. Será que ela se deteve diante daquela cena antes de chegar perto dele, antes de abordá-lo? Ou será que a sua aflição era tamanha que ela nem percebeu esse despertar da vida missionária de Cristo? Com meus pobres olhos humanos, né, com os nossos pobres olhos humanos, eu escolheria a segunda opção. Claro, estava tão aflita que não viu nem o que estava acontecendo, foi correndo. Mas, porque toda mãe, né, faria isso. Só que esse é um olhar humano. E essa descrição minha é de uma mãe como nós. Maria, sim, era uma mãe humana, mas a mais perfeita das mães. E ela sabia que ela era a mãe de Deus. E para ela, nada passava de forma insignificante. Tudo que se relacionava a seu filho a interessava, a abismava. Já não havia mais pressa para Maria. Ela sempre estaria inteira, acompanhando cada detalhe dos acontecimentos em que havia a presença de Jesus. E ela devia ter intuído que aquele momento também era importante. Ela parou, ela olhou, ela ouviu e também se assombrou. Finalmente ela lhe faz a pergunta: ai, gente, eu tô roubando um pouquinho do tempo, desculpa. Tô vendo agora que já passou. Mas eu tô terminando. Não tem problema. Ai, desculpa. Não se preocupe. Finalmente ela lhe faz a pergunta: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos.
Aqui, trazendo para os nossos tempos, podemos ouvir os tantos porquês das mães que sofrem por seus filhos. Tantas mães perguntando: filho, por que você fez isso com a sua mãe? Maria também fez essa pergunta: meu filho, por que fizestes isso com a sua mãe e com o seu pai? E a resposta de Jesus à sua mãe provoca muita estranheza. A mim me pareceu tão rude e eu demorei muito para compreender por que ele respondeu dessa forma. Ele diz: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Nosso olhar humano nos atrapalha tanto a aprender as coisas de Deus. Por isso, eu achava estranho, eu achava rude, né? Para compreender as coisas de Deus, nós temos que ter o olhar de Deus. Temos que silenciar e deixar guardado. Esperar até que o Espírito Santo ilumine as sombras em que um acontecimento tenha ficado. Temos que imitar a Maria. Ela não compreendeu e nada falou, e guardou em seu coração. Ela não compreendeu, mas ela confiava de forma absoluta em Deus e sabia que tudo passava, que nada passava desapercebido para ele. E que tudo o que acontecia, o próprio Deus tornava em um bem. Naquele momento, Jesus declara sua total obediência à vontade de Deus. Total obediência e dedicação ao projeto de Deus. Ele já antecipa que os deixará para cumprir a missão a que viera. E ele prepara Maria para ser mais ainda do que a mãe que o gerou. Ele a prepara para colaborar ativamente na salvação da humanidade, na nossa salvação. Era necessária essa pedagogia de transformação, e toda transformação é dolorosa. Muitas vezes a gente passa por essa pedagogia, a pedagogia da dor, para que nós também nos transformemos. Jesus já a preparava para a sua nova missão, assim como ele, que não estaria conosco em carne e osso, mas estaria em espírito. Ela, que fora a mãe humana, teria que se distanciar desse papel para se transformar em uma mãe espiritual. Ele sabia que a entregaria a nós e ela seria nossa mãe espiritual. E a relação espiritual é diferente da relação humana. E ele tinha que ensiná-la. Ali, naquele momento de aflição, ainda sem compreender, Maria aprendia o que um dia viria a ser. Ali o filho começava a ensinar a sua mãe a ser a nossa mãe. E mais uma vez, Maria silenciou e se abriu. Se abriu a esse novo mistério. Para mim, o mais precioso. O de ser a nossa mãe. E eu encerro só repetindo aquela primeira frase. Maria, silenciosa como a paz, atenta como um vigia e aberta como uma mãe. E é isso que a gente deve imitar. Silenciosas como a paz,
atentas como um vigia e abertas como uma mãe. Obrigada. Jaqueline, Obrigada. como agradecer? Como agradecer tudo que você nos falou. A partir de hoje, eu tenho certeza, para todas nós que rezamos a Nossa Senhora, invocamos ela no terço, nunca mais os mistérios gozosos deixarão de ser aquela coisa que a gente repete decorando, nunca mais. Obrigada por nos ensinar o detalhe, a ver as minúcias do que é o chamado de Deus a cada uma de nós, a exemplo do chamado de Maria. Muito obrigada de coração, tenho certeza de todas nós, que Nossa Senhora continue sempre a iluminar as suas palavras e a capacidade de você decodificá-la para a nossa vida. Muito obrigada.